Olá, hoje eu vou resolver a questão 5 do nível 3 da UBMF 2019, segunda fase. E é uma questão que envolve tabuleiros, contagem e combinatória. E essa questão, o item C pelo menos, ele foi um item bem difícil. E é por isso que eu já vou avisando que pode ser que eu esteja errado. Eu vou mostrar meu raciocínio aqui, você deixa o raciocínio que você teve no comentário para a gente discutir e saber mais ou menos como que pode ser a solução, o número de contagens. Bom, mas vamos para o item A e para o item B primeiro. E vamos no enunciado também. O enunciado fala que um tabuleiro é bacana quando se eu pego um quadrado 2 por 2 dentro dele, por exemplo, esse quadrado aqui, ou esse quadrado aqui, e por aí vai, o quadrado vai ser bacana se eu posso colocar as letras A, B, C e D, eu posso colocar essas letras aqui no quadrado, e todo quadrado 2 por 2 que eu pegar no interior dele vai ter essas 4 letras, nem mais nem menos, exatamente uma letra cada. E o item A pede pra gente fazer 3 tabuleiros bacanas diferentes. Então vamos fazer. Bom, isso aqui, essa questão é mais pra gente treinar mesmo e ver se a gente entendeu o que tá pedindo. Vamos fazer aqui então. Bom, eu vou colocar um A aqui, o B aqui, o C e o D. Porque aí a gente já vai ter garantido um tabuleiro, a gente já vai ter o 2 por 2 aqui conforme o enunciado pede. Aí, deixa eu analisar esse aqui. A gente tem o C, tem o D. A gente precisa ter o B e o A aqui. Então eu vou colocar o A e o B para manter. Por enquanto a gente ainda está conseguindo fazer o tabuleiro. Aqui, nesse aqui, a gente tem o D e o B. Então eu preciso do C e o A em alguma dessas posições. Eu vou fazer assim, ó, A e C. Por enquanto tá tudo certo. E aqui sobrou o A. Então esse tabuleiro é válido. Basta contar os quatro quadrados 2 por 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que como eu quero diferente, eu já vou até fazer o B aqui, o C, o A e o D aqui. Que aí ele já vai, se eu conseguir alguma configuração a partir disso aqui, aí acabou o nosso problema, né? Bom, eu tenho o A e o D aqui vai ter que ser C ou B, vou colocar assim. Aqui tem D e B, então aqui pode ser A ou C e aqui pode ser A ou C. Deixa eu fazer assim. E aqui sobrou B. Você vai ver que também é válido essa contagem. E agora, por último, a gente faz aqui também. Eu vou fazer mais ou menos parecido com esse, só que trocando o A pelo B. Porque vai ser um tabuleiro diferente e ele vai cumprir todas as regras. Essa é uma questão bem básica mesmo, não tem muita dificuldade. E aí você pode fazer a contagem que vai ver que dá certinho. Agora vamos pro item B. O item B, ele pede para que a gente determine quantos quadrados, quantos tabuleiros bacanas, 2 por 8, existem. Bom, para esse item a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar vendo com algum exemplo aqui, né? Se eu coloco o A aqui, eu posso colocar, calma, vamos pensar assim, desculpa. Eu tenho 4 opções para cá, o A, o B, o C ou o D. Então eu vou colocar aqui o B, por exemplo. Para cá eu vou ter 3 opções. No caso aqui, como eu escolhi o B, eu vou ter o A, o C e o D. E eu vou escolher o C. Aí para cá eu tenho 2 opções restantes, né? Porque eu estou analisando esse quadrado 2 por 2. Então eu posso colocar o A ou o D, eu vou colocar A. E aí sobrou o D para cá. Beleza, então analisando esse quadrado aqui, tá tudo certo. Agora eu vou analisar esse quadrado aqui. O que acontece? Eu posso colocar ou C ou B, ou C ou B aqui, ou C ou B aqui. Porque eu já tenho o A e o D fazendo parte desse quadrado. Então eu tenho o C e o B para colocar nele. Eu posso fazer assim, né? C aqui e o B aqui. Ou posso fazer assim, né? B
e C. E isso sempre vai garantir aqui o quadrado 2x2 bacana. Então vamos continuar. Aqui eu posso colocar ou A ou D, e aqui também ou A ou D. Então observe que a partir do ponto que a gente determinou essa primeira configuração aqui, as seguintes elas vão estar em função dessa daqui, ó. Por exemplo, se eu pegar essa primeira coluna aqui, essa terceira, a quinta e a sétima, elas vão ter que ter o B e o C em alguma ordem. Não importa, não vai importar a ordem. Por exemplo, eu posso ter o C e o B aqui, o B e o C aqui, e aí continua assim. E agora para a coluna 2, 4, 5, não, 5 não, 6 e 8, eu vou poder colocar ou A ou D em qualquer ordem. E isso é relativamente fácil. Você observar que a ordem não importa nesse caso, porque vai simplesmente indo assim, de forma horizontal, né? Então não vai ter uma importância muito grande se eu inverter a ordem. Eu ainda vou continuar tendo para todos os quadrados 2x2, todos bacanas. Então agora a gente viu assim um caso e vamos generalizar. Como que eu generalizo isso? Bom, a gente viu que para uma vez determinado esse quadrado 2x2, os próximos a gente sempre tem duas opções. Por exemplo, para a coluna 3, eu tinha duas opções, certo? Deixa eu colocar de vermelho, que depois confunde com o número da coluna. Então eu tinha duas opções. Para essa coluna eu também tinha duas opções. Para essa também duas, para essa duas e duas. Então eu tenho duas opções para colocar cada um dessas letras aqui, dessas duplas de letras que estão determinadas a partir do ponto que eu faço esse quadrado aqui. E eu consigo fazer esse quadrado de quantas formas? Bom, como eu falei no início, eu tenho 4 opções para colocar nesse cara aqui, 3 opções para esse, 2 para esse e 1 para esse. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, eu tenho 24 maneiras de preencher esse quadrado aqui. E aí, a próxima coluna vai estar em função dessa daqui, podendo inverter. Então, eu tenho duas opções, a próxima também tem duas, a próxima duas e assim vai indo. Então, eu vou ter 24 possibilidades, que vai multiplicar por 2, 2, 2, 2, 2, 2, ou seja, 2 elevado a 6. Isso aqui vai me dar 1536 quadrados bacana, né? Tabuleiros 2x8 bacana. Então a gente terminou o item B e vamos pro maldito item C.